E no podcast destinado a ouvir histórias, hoje vou ter a oportunidade de poder conhecer uma grande história de quem faz história na nutrição e também na educação física de Governador Valadares. Falo dele, Carlos Roberto Oliveira, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Carlão, popularmente conhecido, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui e obrigado por ter aceitado o convite. Cara, mais uma vez, muitíssimo obrigado. O convite seu é uma imensa satisfação. Trocar essa ideia com você aqui, com o seu público, eu sou eternamente grato. Tamo junto, e eu que sou eternamente grato pelo fato de você ter aceitado o convite. E para a gente poder começar nosso bate-papo, Carlão, a educação física enquanto curso e a nutrição te escolheram ou foi o Carlão que escolheu essas duas áreas para serem áreas profissionais da sua vida? Cara, eu escolhi. Eu escolhi, mas escolhi por identificação. Pratico esporte desde os meus 10 anos, né? E no meio de academia, que foi o que eu mais frequentei, sim, artes marciais, musculação, a nutrição já estava ali embutida. Ela não era tão tecnicista quanto é hoje, mas ela sempre existiu. Então você começa a ficar mais entusiasmado pelos assuntos de saúde em geral, né? E aí, quando eu estava lá para fazer o vestibular, eu fiquei entre educação física, nutrição e fisioterapia. Sim. Mas, analisando, conversando com alguns colegas, a educação física foi a escolhida. E se eu pudesse voltar atrás, eu tornaria a escolher. Cara. Escolhia 10 mil vezes. 10 mil vezes. Eu amo a educação física. E, Carlão, em relação à questão dos benefícios da educação física, indo para um aspecto um pouco mais abrangente, eu costumo falar sempre que para mim hoje, em pleno 2023, é inimaginável pensar em uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física. Nem que seja uma caminhada na, sim, praça perto da casa, do local de trabalho, enfim. Uhum. E hoje nós estamos vivendo, na sociedade como um todo, um momento muito interessante e importante e que veio também na esteira da pandemia, sim, que me parece que é um movimento onde as pessoas estão se preocupando mais com a questão da atividade física. Uhum. Deixou de ser um pouco da questão só da estética, mas principalmente olhando um pouco mais para a saúde. Uhum. De fato, esse cenário está na frente do que a gente vê hoje nos dias de hoje? Tem melhorado, mas estatisticamente, Gustavo, infelizmente, a imensa maioria da população brasileira é sedentária. Eu acho que pelo fato da gente frequentar a academia e a gente, sim, presenciar que, ainda bem que elas estão ficando cheias e com um público cada vez mais variado, eu adoro ver a academia sendo frequentada por criança, por adolescente e por idosos. Sim. Mas, estatisticamente, a população brasileira, em sua maioria, é sedentária. Isso tem mudado, essa conscientização em relação à expectativa de vida aumentada, ela está cada vez mais eminente. E ainda bem que ela está sendo trabalhada e divulgada por todas as áreas dos profissionais da saúde. Deixou de ser uma indicação por parte de um cardiologista, por exemplo. Sim. Isso vai de um oftalmologista, que repercute lá em seu consultório um indivíduo que tem diabetes, por exemplo, ele tem problemas relacionados à visão. Então, isso para um psiquiatra, demais. E é muito bom ver que está, por embasamento científico, está a área da saúde toda abraçando a causa da prática do exercício físico. Que seja da atividade física, claro, tem uma diferença, né? Sim. Você pega uma vassoura e varrer a calçada da sua casa, teoricamente é uma atividade física. Você se programar para ir para a academia fazer algo mais orientado, passa a ser um exercício físico. Sim. Que seja a atividade física, que ela realmente continue sendo mais praticada, a fim de a gente consiga atingir números estatisticamente mais melhores para a qualidade de vida da população como um todo. O pós-pandemia foi realmente crucial. Interessantíssimo o que aconteceu, acho que você deve ter percebido, o aumento das práticas ao ar livre. Sim. Do grupo de corrida, bicicleta, né? Isso foi bem legal, cara. Isso beach tênis, né? Isso tirou aquela centralização das academias. Porque, sendo bem realista, não é todo mundo que gosta. Sim. E via, teoricamente, sendo obrigado a fazer e não tem essa necessidade. Claro. Né?
E sobre as academias e, consequentemente, o alto número de pessoas que estão presentes nas academias espalhadas por todo o Brasil. Você que desde sempre, já há mais de 15, 20 anos, está inserido nesse ambiente. E em pleno 2023, nós temos visto o quanto que a musculação tem crescido no Brasil. Sim. Para se ter um exemplo, há 2 sábados, milhares de brasileiros praticantes de musculação ficaram atentos para poder saber se o Ramon iria conseguir ganhar do Sebum. Sim. Onde eu quero chegar com isso? Tomou uma proporção inimaginável outrora. Exatamente. Como é que você vê esse cenário nos dias de hoje? Eu fico extremamente entusiasmado de ver as pessoas parando para conversar sobre um atleta brasileiro que tomou a proporção que o Ramon tomou, Sim, como se a gente estivesse conversando sobre futebol. exatamente. Então, assim, tirar a musculação daquela prática teoricamente sem perspectiva e fazer com que as pessoas comecem a acompanhar como sendo algo sistematizado, profissional, para mim, como profissional, eu fico extremamente realizado, né? Eu adoro ver. Nas rodinhas de conversa tem sempre lá o fisiculturismo agora embutido, né, cara? Eu acho isso sensacional e espero que aumente. E sobre justamente essa visão atual, mas vamos pegar a visão de outrora. Você que também estava inserido em um momento, em um período onde a musculação, de longe, não era o que é nos dias de hoje. Sim. Como era a musculação e, principalmente, como era visto quem praticava musculação há 15, 20 anos? Com certo preconceito, cara. Com certo preconceito desnecessário. Olha isso. Por conta de algo que se criou empiricamente. Por exemplo, como, não sei se você já chegou a escutar, que quem praticava musculação ficava com disfunção erétil. Sim. Até hoje tem Usando um termo mais técnico, né? Ficava broxa. Sim. Cara, de onde saiu? Sabe, assim, que a pessoa teria problema de crescimento, como, por exemplo, as crianças e os adolescentes. Eles não podiam praticar musculação. A OMS já está colocando assim em pauta a prática da musculação para criança a partir dos 6 anos. Como sendo uma prática benéfica que estimula o crescimento, Sim. onde antigamente a gente achava que atrapalharia. E aí a gente percebe como que é legal, Gustavo, como que as pesquisas têm chegado à população e a mentalidade tem mudado e, consequentemente, as atividades têm mudado também. Porque não dá para ficar sem evoluir, cara. E a atividade física, em geral, a musculação propriamente dita, é como se fosse uma poupança, um investimento que você faz para desfrutar de uma terceira idade mais funcional, com mais qualidade de vida. Então, é em cima dessa mentalidade que a musculação deixou de ser vista com preconceito e, teoricamente, como uma necessidade. Claro. Eu recebo vários pacientes no consultório que falam abertamente: Carlão, eu detesto musculação, mas eu faço pelo comprometimento com a minha saúde. Isso. Falei, cara, parabéns. E espero que um dia não seja assim, que você sinta prazer, e isso acontece. Sim. Você começa a se apaixonar pelo processo, porque nada mais é do que um autoconhecimento. Claro. Porque em cima da prática da musculação, você vai ficar mais interessado pela nutrição, Sim. pelos cuidados com o sono, pelos altos cuidados em geral. E essa mentalidade passa a ser mudada. E, consequentemente, vem a mudança estética. Exatamente. E aí o preconceito vai ficando cada vez mais de lado e a gente começa a perceber que realmente não tinha fundamento, né? Com certeza. E nos tempos atuais é muito visível que a gente consegue perceber dentro das academias no sentido de vários tipos de públicos. Sim. E como você mesmo bem disse, na sua visão, é algo maravilhoso ver pessoas mais velhas. Sim. Idosos ali, pessoas com mais de 50 anos, até mesmo 60 anos. E sobre a musculação para esse tipo de público, quais são os benefícios da atividade física, a musculação, na vida de uma pessoa mais idosa? Funcionalidade, se eu pudesse resumir em uma palavra, em que sentido? Vai chegar uma determinada fase da nossa idade que, se o tecido muscular não for estimulado, a gente passa a ter dificuldade para levantar um copo desse e sustentar por mais tempo. Sim. Você pode perceber algumas pessoas de mais idade, para se levantar de uma cadeira, precisa colocar os 2 braços e colocar força. Isso passa a ser minimizado ou não acontecer em função de um tecido muscular trabalhado, de um treinamento de força. Então você começa a perceber que esse público, eles deixam bem claro, cara, eu não estou aqui para ficar bombado, eu não faço nem ideia quem seja um Ramon, Sim. sabe? E isso aí muito interessante, porque geralmente eles estão indo por orientação médica.
sabe? E nesse caso eles vão com uma preocupação a mais em praticar com orientação. Aí começa a ficar perfeito, Sim. né? Porque teoricamente a musculação é muito segura, sabe? A forma como que os aparelhos foram pensados, do ponto de vista anatômico, ela é muito segura. Você começa a trabalhar com a sobrecarga de acordo com o que você suporta fazer. Sim. Então você tem ali um aparelho de um voador, um fly, por exemplo, vai pegar uma senhora ali de 70 anos e depois você vai perceber um atleta de 100 quilos chegando, treinando no mesmo aparelho. Ele só faz alguns ajustes. Então essa segurança que a musculação promove quando é bem orientada, isso só acrescentou e tende a acrescentar muito na qualidade de vida das pessoas de mais idade. Sobre nutrição, que é uma outra vertente na qual você também está inserido. E aí, até saindo um pouco da vida de quem pratica qualquer atividade física. Carlão, você que é nutricionista sabe o quanto que nós, seres humanos, nos sabotamos em relação à questão da alimentação. Quem é que não conhece alguém que fala, não, eu tomo 2 litros de Coca-Cola fácil por dia. Quando eu escuto isso, me choca, porque é inimaginável eu, Luiz Gustavo, fazer isso. Por tantos malefícios que a Coca-Cola, ou o refrigerante como um todo, é capaz de proporcionar para a nossa saúde. Sim. Sobre a alimentação, pelo que você observa através do seu trabalho, qual que é o maior sabotador relacionado à alimentação na vida das pessoas atualmente? Gustavo, essa pergunta ela é um pouco complexa, cara. Fique Sabe à por quê? vontade. A gente não pode atribuir a um alimento o papel do vilão. Sim. O contexto alimentar é bem mais expressivo. Vou te dar um exemplo. Um indivíduo que ali no café da manhã ele está ali com a porção de ovos, com queijo, com fruta, ele vai almoçar com muita salada, com a carne magra, vai colocar azeite, vai incluir um chocolate amargo que é interessantíssimo para a saúde. Sim. À tarde ele tem um iogurte com aveia e à noite ele vai ter uma carne grelhada com uma porção de carboidrato e uma salada novamente. O padrão alimentar está muito bem estruturado. Um refrigerantezinho, uma vez ou outra, para esse contexto, não tem problema, cara. Sim. Então não existe um alimento inflamatório, existe um contexto alimentar, um padrão alimentar inflamatório. Sim. O que você falou de um indivíduo que toma Coca-Cola todos os dias em muita quantidade, ele tem um padrão alimentar teoricamente desajustado, maléfico. Então, para não fugir muito da sua pergunta, se eu pudesse pontuar 2 sabotadores, dois produtos muito consumidos que vão, teoricamente, atrapalhar os bons resultados quando a pessoa está inserida nesse contexto de estar sendo orientado por um nutricionista. Primeiro lugar, a bebida alcoólica. Sim. A bebida alcoólica é muito agressiva, por quê? De uma forma muito clara, ela vai te estimular a acumular mais gordura e ela vai te atrapalhar a queimar a gordura. E ela está muito inserida no nosso contexto porque a gente aprendeu que socialmente a diversão está atribuída ao consumo de bebida alcoólica e não é pouco. Sim. Aí entra naquelas questões culturais novamente, como se você tivesse sentado numa mesa de um bar, fala que você não vai beber e aí, teoricamente, você já começa a sofrer algum tipo de crítica. Sim. E aí, em função disso, algumas pessoas cedem. Então, passa a ser algo que foi aprendido e, teoricamente, reproduzido o consumo de bebida alcoólica. Sim. E se eu pudesse pontuar como principal sabotador, seria o álcool, sim. E dentro do álcool, podemos dizer assim, existem várias vertentes, existem vários tipos de bebidas alcoólicas. Sim. Existe uma bebida alcoólica específica campeã no ranking de ser a maior sabotadora da saúde humana? Olha só, cara, é interessante essa pergunta também. Porque como é algo inserido na nossa cultura, de novo, se você está se alimentando bem, você tem atividade física como algo regular na sua rotina. Não é 1, 2 long necks num sábado à noite que vai atrapalhar tudo que você fez. Claro. Uma taça de vinho com a sua esposa, nunca foi e nunca vai ser. Tanto é que grandes atletas tinham esse hábito, né? E tem até hoje. E é super tranquilo e nesse contexto de um padrão alimentar ajustado, isso passa a ser até irrelevante. Mas qual o problema maior do álcool, Gustavo? Ele é extremamente calórico. Para você ter uma ideia, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 9. Olha isso. Desculpa, tem 7. Tá? 1 grama de gordura que tem 9. Então ele é muito calórico. Então, Sim. assim, qual que é a melhor bebida, cara? Eu o que costumo falar pro pessoal?
Gente, quem está no inferno abraça o capeta. Sabe? Vai do contexto. Se você está num pagode à tarde, vai tomar cerveja. Está numa boate à noite, tem seu uísque, seu gin, cara, toma. O que vai atrapalhar de fato? A quantidade. Sabe? A quantidade, a frequência semanal. Então, toma gin. O gin é calórico. Sabe? Quem tem problema com a cerveja pelo glúten, pela sensação de estufamento, deixe de consumir. Mas assim, não dá para estimular o consumo de um como sendo melhor do que os outros. Porque depende da quantidade e da frequência. Sim. E aí, já que depende da quantidade e da frequência, vamos colocar a bebida alcoólica de acordo com o contexto que ela pode estar melhor inserida. Por que a creatina ela é um suplemento universal e, às vezes, na maioria das vezes, e em muitas ocasiões, presente na vida de pessoas que às vezes não praticam musculação, crossfit, ou até mesmo não praticam nenhuma atividade física, mas tem ali a creatina consigo? Pesquisa e, em função das redes sociais e dos profissionais da área da saúde, levar com que essas informações cheguem às pessoas que não estão inseridas dentro das academias ou estão sedentárias. Sim. É muito interessante, Gustavo, que a creatina ela passou a ser muito recomendada para pessoas idosas na situação de pós-Covid na Europa e nos Estados Unidos. Então, essa relevância dela para os sedentários e até numa situação de pós-patologia fez o consumo aumentar bastante e tirar ela desse espectro musculação. Sabe? Ela passou a ser utilizada e recomendada para pessoas sedentárias. Sim. E, de novo, cara, voltando para o nosso contexto, para a minha área de trabalho, eu acho isso maravilhoso. A gente ter aí a creatina em farmácias e supermercados para ser adquirida pela população que, teoricamente, não está fazendo atividade física, Sim. tomara que façam, mas que já tem essa consciência que é um suplemento que, na imensa maioria das vezes, pode ser consumido. Sobre suplemento, quando eu falo de creatina, obviamente que me vem na cabeça o whey protein. Que olha que interessante, assim como a creatina também está inserido na vida de muitas pessoas que não praticam alguma atividade física. Por que o whey protein é tão magnífico assim? Pela versatilidade. O whey protein é muito versátil, porque o whey protein nada mais é do que uma fonte de proteína em pó e uma proteína de alto valor biológico. O que isso significa? Que é uma proteína que tem uma ótima absorção pelo organismo humano. Se comparando, ou em algumas pesquisas até superior, à clara de ovo e à carne branca. Sabe? Então, exemplo, vamos imaginar que existe um profissional, um fisioterapeuta, que atende um paciente depois do outro de hora em hora. Sim. É um grande problema, Gustavo, fisioterapeuta, dentista, de não ter tempo para parar para comer. Sim. Cara, uma dose de 30 gramas de whey vai equivaler a um pedaço de peito de frango grelhado de 120 gramas. Então, se você faz isso com minutos, você adiciona o pó com a água, balança e joga para dentro. Então, você tem uma ingestão proteica de alto valor biológico de uma forma muito rápida. E isso, num contexto de rotinas corridas, de profissionais que realmente têm a dificuldade de parar para se alimentar de forma saudável, isso salvou a nutrição de muita gente. Sim. Sobre suplemento, me vem na cabeça um suplemento que, e você que é nutricionista pode falar com muito mais propriedade do que eu, e acompanhando, né? E até porque nós vivemos, todos nós seres humanos vivemos em bolhas, né? Seja a bolha familiar, seja a bolha profissional, seja a bolha ali voltada para as amizades mais próximas. E não só na minha bolha, mas em outras bolhas de pessoas que eu tenho contato e que praticam alguma atividade física, principalmente musculação ou crossfit, eu vejo, Carlão, que o bendito hipercalórico, não que ele seja renegado, mas ele tem ali um certo tipo de preconceito de boa parte das pessoas em relação ao seu uso. Por quê e em quais situações o hipercalórico ele é bem-vindo? Olha só, Gustavo, o hipercalórico, na maior parte das vezes, ele é um carboidrato em pó. Sim. E fonte de carboidrato na alimentação é muito fácil de ser consumido, inclusive prazeroso. E qual que é o grande problema, entre aspas, do hipercalórico, cara? Que se você errar a mão na quantidade, extrapolar a dose e ficar excessivo, favorecendo o ganho de gordura, é mais fácil. Sim. Então, se você tem no seu hábito alimentar arroz, feijão, macarrão, pão, banana, aveia, você está com ótimas fontes de carboidrato. E isso, teoricamente, já é o suficiente para atingir
o que a imensa maioria das pessoas conseguem e precisam. Uma dose extra de carboidrato em pó pode levar a um risco maior da pessoa ganhar gordura, de ficar uma taxa de carboidrato excessiva. Quem são as pessoas que geralmente precisam? Quem não gosta de comer, quem tem dificuldade de tempo para comer, ou aquelas pessoas que têm um metabolismo hiperacelerado e que atingir a taxa calórica e a taxa de carboidrato na alimentação é muito difícil. Sim. Então eles recorrem a esse suplemento que nesse caso é muito bem indicado. Em relação a um outro tipo de carboidrato que e até falando, dando um relato pessoal, eu sou apaixonado por frutas, principalmente banana, maçã, mamão, uva. Legal, cara. E voltando na questão das bolhas, é difícil, pelo menos na minha bolha, ver alguém que pratica alguma atividade física recorrendo às frutas, principalmente para poder ter aquele aporte diário de carboidratos. Sim. E você que tem contato direto com centenas de milhares de pessoas durante todos os meses, durante todos os anos da sua vida como nutricionista, as pessoas renegam um pouco as frutas? E se sim, por quê? É um fator cultural. Na nossa bolha das academias, por exemplo, acreditava-se que o consumo de fruta em excesso engordaria e deixava a pele mais grossa, cara. Isso é ridículo, tá? Nutricionalmente falando, sabe? Porque é muito comum hoje, cara, a gente ver os micronutrientes sofrendo uma certa desnutrição de micronutrientes. E esses micronutrientes, as vitaminas e os minerais, eles estão presentes nas frutas. Sim. E nos vegetais em geral. E uma classe de alimentos mais pesquisado hoje, cara, em função de saúde, de longevidade, de benefícios para a pele, para o cabelo, para a unha, para o crescimento, para o sistema imune, tem-se o nome de compostos bioativos. Esses compostos bioativos, eles estão riquíssimos nas frutas e nos vegetais. Na verdade, assim, o pessoal das academias, eles não comem por hábito, por achar que engorda e por falta de orientação. Claro. Porque se a gente pegar, por exemplo, os fisiculturistas da época do Arnold, por exemplo, eles tinham uma alimentação muito mais variada. E até, na minha opinião, físicos mais harmoniosos. Sim. E com um padrão alimentar, cara, extremamente variado, riquíssimo. E praticamente em todos os principais atletas você viu um consumo maior de frutas e vegetais. Quando a gente está inserido nessa sociedade moderna, corrida e que teoricamente objetiva por resultado rápido, o consumo de frutas e vegetais é muito negligenciado. Tem melhorado. Claro. Tá? Em função de comodidade, muita gente não tem consumido, mas faz muita falta. Nós estamos e moramos na cidade de Governador Valadares e principalmente estamos gravando a nossa entrevista no dia 17 de novembro de 2023. Só quem mora em Valadares sabe como tem sido os últimos dias, as últimas semanas relacionadas à questão da intensidade do calor. E quando eu penso em sol e calor, automaticamente me vem na cabeça a água. E sobre a água, e assim, eu tenho vários relatos de pessoas próximas que não é que elas não tomam água. Elas não gostam de tomar água. Sim. Não gostam de água. O quão maléfico é isso para a vida de um ser humano? Rapaz, de todo ponto, de qualquer ponto de vista a nível celular, a gente precisa de água. A repercussão mais negativa, principalmente assim que a gente aprendeu, foi do ponto de vista renal. Sim. Mas, Gustavo, se a gente parar para pensar que 75% da composição dos nossos músculos é de água. Algumas literaturas citam que 85%, 90% do nosso cérebro é água, cara. Como não tomar água? Então, tem algumas situações na nutrição que são inegociáveis. Uma delas é o consumo de água. E o consumo de frutas e vegetais também. Sim. Mas a água é inegociável. Então, para essas pessoas que têm dificuldade, algumas pessoas ficam enjoadas. O que é que eu sugiro? Acha algo para saborizar um pouco mais essa água. Coloca umas gotinhas de limão, algum tipo de erva que a pessoa gosta de colocar, hortelã. Acha uma forma de não negligenciar isso, porque de fato vai ser cobrado, sabe? E essa falta de água de 1, 2, 3 dias, beleza, o organismo consegue contornar. A longo prazo é muito maléfico.
A ideia de que o fisiculturismo é algo que tem crescido bastante no Brasil, me parece que é quase um ponto pacífico, principalmente para quem está inserido nos ambientes de academia, de musculação e também, por que não, de crossfit. Sim. Mas principalmente com o advento desse crescimento abundante da internet, principalmente canais de YouTube, existe uma chama que tem sido acendida e funcionado como uma espécie até mesmo de alerta para muitas pessoas que têm o sonho de competir, que têm o sonho de estar no Olímpia, enfim, de que o fisiculturismo não é algo saudável e não tem a ver com a saúde. Esse tipo de afirmação procede? Cara, assim como qualquer esporte de alto rendimento, o indivíduo que se predispõe a competir tem que ficar esperto. O alto rendimento com a saúde tem alguns pontos antagônicos, sim. Porém, no fisiculturismo atual, com os profissionais que, óbvio que existem vários tipos, claro, mas com pelo menos os que eu já tive acesso, Gustavo, qual a principal preocupação? A responsabilidade com a saúde do atleta. Nesse sentido, as variáveis treino e dieta são o topo da pirâmide. O uso de droga fica como sendo o segundo plano, cara. Quanto menos droga, melhor. Então, isso tem que ficar bem claro para quem estiver assistindo, não só em relação ao fisiculturismo. No CrossFit também tem bastante. O esporte que, teoricamente, mais tem uso de recurso farmacológico é o ciclismo. Tá? Tem droga para praticante de arco e flecha, por exemplo, para poder oscilar menos a frequência cardíaca. Sim. Então, assim, tem droga para qualquer esporte. Isso tem que ficar bem claro. O fisiculturismo chama mais atenção porque o físico dos atletas chama muita atenção Sim. também. Então, assim, quem quer ir para o ramo da competição, eu acho que ele tem que ir, mas tem que ir levando essa informação em consideração, sabe? Não atribua o resultado que os atletas têm 100% ao consumo de droga. E, infelizmente, tem muita gente que tem essa concepção, que só se fica daquele tamanho em função da quantidade e da variedade de droga que os atletas usam. Cara, vamos ser realistas. Existe o uso, sim. Tem surgido e até pegado uma certa expressão algumas federações de atletas naturais. Você vai perceber que não tem como comparar. Claro. Sabe? Então, assim, o uso do recurso farmacológico, quando bem orientado, e hoje é tão legal poder falar disso, porque quem está orientando o uso do recurso farmacológico são profissionais médicos. Sabe? Então, assim, vamos imaginar que você está insatisfeito com esse ossinho do seu nariz. Você não pode recorrer a um cirurgião e ter uma intervenção 100% do ponto de vista estético, porque o indivíduo que quer fazer uso de hormônio por uma condição estética também não poderia. Sabe? Quando esse uso estético, ele teoricamente vai ser extrapolado para a competição, existe todo um aparato, ou pelo menos deveria existir, médico para respaldar a saúde do atleta. Aí sim, aí a gente consegue trabalhar com total segurança, total... entre aspas, porque quem vai para esse ramo, cara, e vai usar recurso farmacológico, tem que ter a consciência que existe colateral, sim. Eles são minimizados, mas eles existem. Quem quer ter longevidade no esporte tem que estar ciente disso. Sobre esse cenário, um grande fisiculturista brasileiro, recentemente viu um vídeo onde ele fala que se o praticante de musculação não almeja competir, não almeja ser um atleta dentro do fisiculturismo, dentro da musculação, não seria benéfico ou ele não aconselharia usar qualquer tipo de recurso ergogênico. Feito esse preâmbulo, de fato, vale a pena ou não um simples praticante usar um recurso ergogênico sem o objetivo de competir um dia? Cara, eu, com todo respeito, eu sei qual é o atleta que você citou, gosto bastante dele, mas eu discordo. Porque o indivíduo que leva a musculação a sério, não necessariamente ele quer competir. Ele ama esse estilo de vida. E se ele tem condições de ter um aparato médico para sustentar o uso do seu hormônio com a sua saúde respaldada, sinceramente eu não vejo problema. Eu acho que a pessoa só tem que ter a consciência que ele tem que ter orientação. Claro. E que se ele quer ter um físico diferenciado, o primeiro ponto é a dieta e o treino. E, secundariamente, tem o recurso ergogênico, falando inúmeras vezes para ficar repetitivo, com orientação profissional. Com certeza. Carlão, no mundo do futebol existe um universo onde está inserido o Democrata, aqui de Valadares, e o Real Madrid, que é o maior clube do mundo.
No mundo da musculação, existe ali o universo de um simples praticante que gosta de treinar, que gosta de se dedicar não só aos treinos, mas também a uma boa alimentação. E existe o universo do atleta que vai competir no Mr. Olímpia. Sim. Em relação a treino, dieta, descanso, o universo onde está inserido o simples praticante é tão diferente, e qual o patamar, qual o grau de diferença que existe mediante a termos comparativos com quem é um atleta e que vai disputar o Olímpia, por exemplo? Vou te dar um exemplo de um documentário que eu vi sobre o Jay Cutler. O Jay Cutler, para quem não conhece, foi um atleta, esqueci quantas vezes, Mr. Olímpia. Ele comentou, Gustavo, que ele fazia uma média de 7 refeições por dia. Em cada refeição ele gastava 1 hora. Então são 7 horas por dia só para comer. Olha isso. Ele treinava 2 vezes por dia e ele tinha uma média de 9, 10 horas de sono às vezes, cara. Qual é a realidade de um profissional, seja ele liberal ou empregado, Sim. de ter uma condição dessa, cara? Então essa pergunta é muito interessante, porque a pessoa tem que ser realista. Sabe, assim, a gente estava conversando agora há pouco, uma das dificuldades que eu tenho é parar para comer. Quem me dera ter 1 hora para comer 7 vezes por dia, entendeu? Então, Sim. assim, é a realidade dele, cara, é a condição dele, cada um tem a sua. E, inclusive, ele falou isso, teoricamente, como uma crítica. Ele ficou nessa bolha por alguns anos para ficar do tamanho que ele ficou, com a qualidade que ele ficou. Aí a gente volta, por exemplo, na nossa pergunta passada. Será que foi o recurso farmacológico que fez o diferencial ou foi esse comprometimento total que ele teve? Segunda opção, claro. Cara, é isso. Então, assim, é bem interessante. Um dos pilares, para mim até o mais importante, da nutrição e da prescrição do exercício físico chama-se individualização. Quando eu sento de frente de qualquer pessoa para prescrever um plano alimentar, é a rotina dele que está em jogo. Eu não vou comparar e nem vou basear a rotina dele por um atleta profissional. Sim. É totalmente diferente, sabe? E entra também, sabe, como diferencial, cara, e como individualização, a condição financeira de cada um. Exatamente. Existe um tipo de recurso ergogênico no mundo do fisiculturismo que são os peptídeos. Tem um, por exemplo, que eu tive acesso a essa informação em 2019, que custava uma média de $5.000. Que isso? Como que o indivíduo usava? 1 por dia. Então, se você não tem condição de gastar $5.000 por dia, óbvio que é um fator que vai te diferenciar de um cara que ficou do tamanho que o Mr. Olímpia fica. Sabe? Então, assim, a gente ter o pé no chão e saber identificar quais que são as características da nossa realidade para não se comparar com outros indivíduos e isso gerar frustração é muito importante. Isso é muito interessante para o público feminino, Claro. que às vezes fica se comparando um pouco com algumas blogueiras ou algumas outras meninas ou mulheres que têm uma realidade de vida totalmente diferente da dela. Então essa comparação gera frustração e inclusive adoecimento. Sobre Mr. Olímpia, recentemente tivemos o maior campeonato do fisiculturismo do mundo. E citamos o nome dele agora há pouco, que é o Ramon, mas sobre um personagem que está em voga e hoje é considerado a maior personalidade no momento do fisiculturismo, é o Sebum. Por que que ele é tão grandioso, não só na questão do tamanho, mas principalmente de tudo aquilo que ele vem conquistando e, acima de tudo, a quantidade de pessoas que ele consegue fazer com que possam ficar admiradas não só pelo físico, mas pela história por trás dele? Cara, eu acho que você já deu a resposta. Para quem acompanha e para quem gosta, na verdade, um indivíduo para chegar com o físico que o Sebum tem, isso não foi construído de um dia para o outro, cara. E a gente consegue perceber como que de um ano para o outro, assim como o próprio Ramon, como Sim. que ele evoluiu. E o que, para mim, faz ele ser tão notório é o seu comprometimento e a sua vida fora dos palcos. Eu acho que é um indivíduo que conseguiu atrair o público de todo mundo pelo caráter, Claro. sabe? Pela forma como que leva o esporte, suas atitudes como ser humano. Eu acho que tudo agregou para o Sebum se tornar a figura que é. Inclusive, eu sou fãzaço dele também. Qual é o seu grande sonho enquanto nutricionista e profissional de educação física? Cara, são muitos. Que bom! São muitos. A vida é feita de sonhos. Sonhos, cara. E eu sonho bastante, eu idealizo bastante. E hoje o meu sonho como nutricionista, Gustavo, trazer o maior número de pessoas possível para o universo de um contexto de vida saudável.
independentemente de uma construção de um físico mais elaborado, cara. Tirar essa estatística chata que a gente tem, de até 2030, mais da metade da população mundial vai estar com sobrepeso ou obesidade. Então, tem muitas variáveis envolvidas nisso. E um olhar multidisciplinar sempre foi o que há de mais relevante. Então, se eu pudesse colocar assim como um objetivo de vida, é colocar as pessoas para viverem mais e melhor. Quando eu olho para você, eu vejo o quanto que você é apaixonado pela sua profissão e principalmente, né, em transformar vidas através da nutrição e também, de certa forma, da educação física. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo o quanto e sei o quanto que você é um agente transformador de vidas e sobre vidas tem uma vida específica que eu imagino que é uma das vidas mais importantes, se não for a mais importante da sua vida. Dona Mércia. O quanto que ela é importante na construção do Carlos Roberto Oliveira. Cara, minha mãe... na verdade, o que eu tenho para falar, palavras não são suficientes. Porque me apoiou sempre em tudo, né? Ela, assim como meu pai, eles tiveram uma certa resistência com que eu estudasse educação física. E eu acho isso super normal, porque o profissional de educação física, eu me formei em educação física em 2005. Naquela época era algo, teoricamente, um pouco, o que vai ser de você? Sabe? Eu falei, mãe, é o meu sonho, é o que eu acredito, é o que eu quero. Meu filho, vai. Então, assim, eu fiz um curso extra faculdade, Gustavo, de musculação, pelo menos um por semestre. De musculação para gestante, a musculação voltada para reabilitação, ao fisiculturismo durante todo o meu curso, cara. Então, eu sou de Teófilo Otoni. Além de bancar as minhas despesas aqui, não teve nada que eu precisei em relação à minha formação que meus pais se negaram, muito pelo contrário. Então, eu agradeço muito a minha mãe e ao meu pai por me proporcionar correr atrás do que eu sempre acreditei. Helder e Luísa. Cara, são bênçãos na minha vida. São irmãos anjos, sabe? Que eu carrego no coração e rezo por eles todos os dias da minha vida. Sobre vida, a nossa vida ela é feita de datas, de dias, de momentos mais do que importantes e fundamentais. Como se fosse, na verdade, como se fosse não. São dias, datas, momentos dos quais a gente vai lembrar por toda a vida. Uhum. E o dia 22 de julho de 2023, o que ele representa na sua vida? É clichê, né? O sim mais importante da minha vida, cara. Na verdade, ser hoje um homem casado com a Anne é um privilégio, cara. E em vários sentidos. Mas a forma como que a gente tem uma sintonia de ideias, de comportamento, de planos para o futuro, realmente é a mulher da minha vida. Carlão, a nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. Uhum. São, assim, os livros que já foram lançados por toda a eternidade, que já foram lançados e que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que os nossos dias aqui na Terra são páginas escritas dos livros das nossas vidas. Sim. E as nossas semanas são assim, se a gente parar pra pensar. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, linda, tudo certo, tudo tranquilo. Vem a terça e vai ser um furacão. Sim. Vem um furacão. A quarta é a continuação da terça. E aí vem a quinta-feira e a sexta, que dão ali uma amenizada. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Foi uma dificuldade que eu me predispus a ter. Quando eu estudei educação física, na verdade, meus pais tiveram condição de me manter aqui estudando. Sim. Então, eu estudava, fazia a faculdade à tarde, eu consegui terminar meu curso de inglês, eu fazia musculação e eu treinava Muay Thai. Então, Haja tempo, né? Cara, e eu tinha, e sabia administrar, aproveitei e desenhava. Sim. Nossa Senhora! Quando eu fui me propor a fazer nutrição, eu quis ir por minha conta. Falei, cara, pai, mãe, eu acho que já não é justo vocês bancarem para mim isso. E eu precisei trancar a faculdade umas 3 vezes, voltava para a academia, para o trabalho de personal, guardava o meu dinheiro, voltava para a faculdade de novo. O dinheiro acabava, eu tranquei, isso foi por umas 3 vezes. Foi um momento muito difícil, Gustavo, mas eu considero que acho que foi o momento que mais me fez aprender. Porque eu subvalorizar, sabe? Cada momento ali da faculdade,
cada disciplina isolada que às vezes eu precisava fazer para ganhar tempo a mais para poder formar. Então, foi muito construtivo isso, cara. Foi muito construtivo passar por esse período. E depois de um determinado, acho que já a terceira vez que eu tinha trancado a faculdade, meu pai falou, meu filho, por que você não me falou? Olha sabe? Isso. Te ajudar nesse sentido seria a coisa mais tranquila para mim. Na verdade, faço com o maior prazer. Sim. E ele me ajudou realmente, sabe? E aí eu falei, pai, eu quis passar por isso. Não, beleza, mas eu te ajudo. Então, depois ele veio, me ajudou financeiramente a terminar o curso novamente, cara. Então, assim, o peso da família na minha vida é muito forte. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? São tantos, né? Que bom, que bom. São tantos. Eu vou pontuar o dia da inauguração da minha clínica. A inauguração da Victus, assim, foi um dia marcante, porque eu consegui ter um espaço físico para fazer o que eu gosto em relação ao trabalho e para colocar pessoas que pensam igual a mim junto de mim, como o fisioterapeuta, o Aquiles. Tive um tempo com o Dr. Rômulo, né, que hoje está em BH, um grande abraço para ele. Sim. E a doutora Ana Carolina também, que dividiu esse espaço comigo, divide esse espaço comigo ali, que agrega. Então, construir esse espaço e ter pessoas que pensam igual a mim, nesse sonho de proporcionar às pessoas qualidade de vida, esse dia, para mim, essa inauguração, foi um dia marcante. Quem é Carlos Roberto Oliveira? Um sonhador. Um sonhador que corre atrás dos seus sonhos todos os dias. Um cara apaixonado pelo que faz, pelo que estuda. Apaixonado por arte, apaixonado por MMA, por fisiculturismo. O homem dos esportes, então. Da musculação e da luta, e eu coloco assim como... Sim. Não sou igual você, que curte tudo, não. Quem dera. E um indivíduo 100% grato a Deus por tudo. Agora é o jogo das palavras. Uhum. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok? Sim. Dona Mércia. Rainha. Luísa. Um diamante. Helder. Parceiro. Clínica Victus. Clínica Victus. Cara. Realização de um sonho. Anne Caroline. Mulher da minha vida. Nutrição. Minha principal ferramenta. Educação física. Meu estilo de vida. Deus. Tudo. Carlos Roberto Oliveira. Um sonhador grato. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. Carlão, a gratidão é minha de poder não só conhecer ainda mais, claro, o seu lado profissional, mas principalmente a sua história como ser humano. E todo mundo que te conhece sabe, não só pelo tamanho físico, mas o tamanho da sua bondade, do seu coração, cara. E principalmente da sua humildade. E foi uma honra poder ficar por quase uma hora conversando contigo, não só sobre questões profissionais, que são muito importantes, até porque você está inserido em áreas mais do que fundamentais nos dias de hoje, né, que é a nutrição e a educação física, mas principalmente por ter conhecido um pouco mais do Carlos Roberto Oliveira, como eu costumo brincar, né? O Carlos Roberto Oliveira enquanto CPF. E foi uma honra poder conversar contigo. Sucesso. E aqui você já sabe que as portas estão mais do que abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço. Agradeço seu carinho. Hoje eu Tamo tenho junto. A honra e o prazer de te chamar de amigo, assim que eu te considero. E falar sobre nutrição, sobre exercício, sobre qualidade de vida, cara, é algo que me entusiasma a todos os dias da minha vida. Então, eu sou realmente muito grato pelo seu convite. Tamo junto. E precisar, é só falar. Opa, tamo junto, Carlão. Obrigado mais uma vez. Agradeço também ao Saulo Nascimento, que ficou todo o tempo desse papo magnífico nos bastidores. E o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Hoje tive a honra de conhecer a história de quem faz história na nutrição e na educação física, Carlos Roberto Oliveira. E o próximo Resenha Cast será com a cirurgiã dentista, a doutora Bruna Garcia. Portanto, aqui você já sabe, não perde nada. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.